Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para mais uma videoaula? Nessa videoaula o que eu vou fazer? Eu vou resolver com vocês os exercícios da primeira semana do PET volume 1 de Física, tá bom? Então vamos lá! Fala pessoal, então vamos aqui para a nossa luta semanal, né? Vamos iniciar então aqui a correção da semana 1 do PET volume 1, que faz uma revisão sobre alguns pontos de ótica, alguns pontos da ótica, né? Faz uma revisão sobre os conceitos básicos de ótica, depois ele faz uma revisão sobre os espelhos planos e termina a revisão com os espelhos esféricos, tá? Para quem não sabe o que é isso que eu falei, o que eu acabei de falar com vocês, eu vou deixar o link da playlist de ótica do meu canal na descrição do vídeo para vocês irem lá e estudar esses conceitos. Belezinha? Pessoal, então vamos lá. A primeira pergunta da nossa resolução de exercícios, ela fala o seguinte, ó, responda. É correto afirmar que a Lua é uma fonte de luz? Presta bastante atenção nisso. Sim. A Lua é sim uma fonte de luz, assim como eu, assim como você, assim como os planetas, assim como uma mesa, o seu celular, um computador. A Lua é sim uma fonte de luz. Só que ela é uma fonte de luz que nós chamamos de fonte de luz secundária, ou seja, ela não produz a sua própria luz. Ela reflete a luz que ela está recebendo de um outro corpo, tá bom? Agora, olha a nossa letra B. A letra B está falando o seguinte, então, por que podemos enxergar a Lua? Justamente por isso, justamente por ela ser uma fonte secundária de luz. Ou seja, nós enxergamos a Lua porque ela reflete a luz que ela recebe do Sol, que é uma fonte primária de luz. Então a Lua é uma fonte secundária, porque ela apenas reflete a luz que ela recebe de outro corpo, e o Sol é o que nós chamamos de fonte de luz primária, ou seja, que produz a sua própria luz. Belezinha? Pessoal, vamos aqui então para a nossa segunda questão. Essa segunda questão é uma questão que envolve os princípios da ótica geométrica, lembrando que são 3 princípios, né? O princípio da propagação retilínea, o princípio da reversibilidade dos raios de luz e o princípio da independência dos raios de luz. Né? Tem uma videoaula no canal que fala sobre esses 3 princípios, tá? O link está na descrição do vídeo. E vamos para a questão. Fala o seguinte, ó. A figura abaixo mostra um objeto AB colocado em frente a uma pequena lâmpada acesa. Atrás dele existe um anteparo opaco situado paralelamente a AB. Aí na letra A. Desenhe na própria figura a sombra AB, a linha B' do objeto projetada sobre o anteparo. Então, ou seja, levando em consideração o princípio da propagação retilínea da luz, a luz ela sempre se propaga em linha reta. Então eu vou levar em consideração 2 raios de luz que vão sair dessa lâmpada e vão incidir sobre esse objeto a linha B'. Beleza? Aqui dentro, aqui no anteparo, vai ser formado a sombra desse objeto. Só um minutinho. Beleza? Então aqui está a sombra do objeto que o exercício está chamando de a linha B'. Beleza? Ou seja, a sombra ela é maior do que o próprio objeto. Pessoal, na letra B, ele quer o seguinte, ó, indique na própria figura a região do espaço que fica escura, isto é, que não recebe luz da fonte. Então, quando a gente olha para cá, atrás da fonte, atrás do objeto, desculpa, AB, eu não tenho luz, beleza? Porque ele está impedindo que a luz da lâmpada chegue ao anteparo. Então essa região aqui, ó, que eu vou representar aqui para vocês, riscando aqui, essa região é uma região que não apresenta luz. É uma região de sombra, tá bom? E pessoal, na letra C, o que ele está perguntando? Se o objeto for aproximado da fonte, o tamanho da sombra aumentará, diminuirá
ou não se modificará? Então veja bem, se eu aproximar esse objeto, o que vai acontecer? O tamanho da sombra ele vai aumentar. Mas ele pediu para a gente traçar um diagrama para representar isso. Então o que eu fiz? Eu peguei esse objeto AB e coloquei ele mais próximo da lâmpada. Vou pegar 2 raios de luz saindo da lâmpada e vou colocar passando pelas extremidades. Você vai perceber da mesma forma que eu fiz do outro jeito. Ó. Você vai perceber que o tamanho da sombra vai ser inclusive maior do que o anteparo, indicando que não está chegando nenhuma luz ao anteparo. Beleza? Então, quanto mais próximo você tiver do objeto, da fonte de luz, maior vai ser o tamanho da sombra. Então, nesse caso aqui, nem luz no anteparo está chegando, levando em consideração o quanto eu aproximei. Belezinha? Pessoal, na nossa terceira questão, ela fala o seguinte, ó. Um professor de física fez uma brincadeira com seus alunos, colocando uma mensagem de maneira invertida no quadro, para que seus alunos pudessem decifrar o que estava escrito. Rafael, muito esperto, colocou a mensagem de frente para um espelho plano. Como deve ficar a imagem após ser colocada diante do espelho plano? Por que esse menino colocou essa mensagem na frente do espelho plano? Presta atenção. O espelho plano, ele forma sempre imagens do objeto, mantendo as mesmas características do objeto, tá? Com um detalhe. As imagens formadas, elas são enantimorfas. O que isso significa? Significa dizer que elas não se sobrepõem. Ou seja, elas vão parecer invertidas. Beleza? Então, se você colocar um espelho plano na frente desse quadro, a imagem formada no espelho plano desse quadro vai ser uma imagem que tem as mesmas características do que está escrito no quadro, do quadro em si. Beleza? Só que enantimorfa, ou seja, elas não vão se sobrepor, ela vai estar invertida. Então, ou seja, como vai ficar a imagem do que está escrito dentro desse quadro quando ele colocar uma imagem lá dentro? Vai aparecer a seguinte mensagem: a educação muda o mundo. Justamente por causa dessa característica que os espelhos planos possuem. Pessoal, não deixem de assistir a videoaula lá do canal. Lá eu explico isso direitinho para vocês, tá bom? Pessoal, vamos para a nossa quarta questão, tá? Essa questão é uma questão da Federal de Uberlândia, que também está lá no PET, e ela fala o seguinte, ó. Uma pessoa vai até o Museu de Ciências, numa sala de efeitos luminosos, se posiciona frente a diferentes tipos de espelhos, na verdade, côncavo, convexo e plano. Qual situação a seguir representa a correta imagem e que é possível essa pessoa obter de si própria? Pessoal, presta atenção nisso aqui, que a gente vai ter que levar em consideração as características da imagem formada pelos espelhos esféricos e pelos espelhos planos, beleza? Então, ou seja, de acordo com o que eu falei, até mesmo na número 3, no exercício anterior, nos espelhos planos, a imagem formada ela é sempre simétrica ao objeto. O que isso significa? Significa dizer que a imagem vai ter sempre as mesmas características, beleza? Aqui, a imagem formada é menor do que o objeto, do que o cidadão. Então, isso aqui de cara já está errado. Olha para você ver na letra D. Na letra D nós temos aqui um espelho que nós chamamos de espelho convexo. O espelho convexo ele forma sim uma imagem menor do objeto, mas a imagem ela é direita, ou seja, se o objeto está para cima, a imagem também vai estar para cima. Então isso aqui também está incorreto. Olha a sua letra B. Na sua letra B você tem aqui um espelho côncavo, beleza? E o objeto, que é a pessoa, se encontra no foco desse espelho côncavo. Presta atenção. Quando o objeto se encontra no foco, não há formação da imagem. Ou seja, a gente diz que a imagem é uma imagem imprópria ou no infinito. Então essa alternativa B também está incorreta. Agora olha a sua letra A. Quando o objeto é colocado entre o foco e o vértice do espelho,
A imagem formada ela é sempre maior do que o objeto. É o que acontece, por exemplo, nos espelhos de maquiagem. Então, por exemplo, as meninas, quando vão fazer maquiagem, por exemplo, em um espelho de maquiagem, que é aqueles espelhos redondos, bonitos e tal, a imagem do rosto dessa menina, dessa moça, é sempre maior do que o próprio rosto dela. Por quê? Porque ela está entre o foco e o vértice desse espelho côncavo. Então aqui a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra A, de amor. Pessoal, se você não lembra dessas características, não deixe de assistir às videoaulas sobre os espelhos esféricos, tá? E sobre também os espelhos planos. Belezinha? Pessoal, e para a gente finalizar essa nossa videoaula com a resolução dos exercícios da primeira semana do PET de volume 1, a quinta questão fala o seguinte: parte de uma vareta é mergulhada num copo contendo água. Para um observador situado acima da superfície da água, a vareta apresenta o aspecto, então presta atenção. Quando a gente observa um determinado objeto, né, dentro d'água, a luz desse objeto ela vai sofrer refração. Então, ou seja, esse objeto ele vai enviar raios de luz para os nossos olhos, né, e nós vamos ver esse objeto de outra maneira, ou seja, esse objeto vai sofrer uma certa distorção, porque a luz vai passar de um meio mais denso para um meio menos denso, que é da água para o ar. Então, quando eu coloco um objeto, uma vareta, por exemplo, dentro d'água, o que vai acontecer? A luz dessa vareta vai sofrer um desvio ao sair da água e passar para o ar, e vai dar a impressão de que essa vareta dentro da água está mais próxima da superfície. É o que acontece, por exemplo, quando a gente observa o fundo de uma piscina, beleza? Com água. A gente vai ter a impressão de que essa piscina é mais rasa do que ela realmente é, justamente por causa desse desvio que os raios de luz sofrem, beleza? Então, de acordo com isso, a nossa alternativa correta só pode ser o quê? A letra C, de casa. Belezinha? Pessoal, seguinte, eu vou encerrar essa nossa videoaula. Espero que tenha ficado claro para todos, né, os exercícios que nós resolvemos. Espero que tenha ficado claro para todos os conceitos envolvidos. Belezinha? Qualquer coisa que precisar, é só me chamar, tá? Então, um abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula. Tchau, tchau. About you now.